Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Música de Classe, o podcast da banda Revolução Permanente na sua nova Causa Operária TV, na sua nova rádio Causa Operária, pois você está muito provavelmente, né, se Deus quiser, você está ouvindo isso daqui na sexta-feira, depois de todos os dos maravilhosos lançamentos que a gente fez aí, né? Do livro, da nova COTV, do novo DCO, do novo tudo. Isso aqui é tudo novo. Agora vocês vão estar, provavelmente, vocês estão vendo tudo acontecendo aqui, né? Vocês estão vendo gente correndo pra cima e pra baixo. Nossa senhora, a gente ficou maluco, energia total, disposição, meu Deus do céu. O negócio tá explosivíssimo aqui nesses novos lançamentos, né? Então esse está sendo o primeiro, possivelmente, né? Porque nem tudo na vida é perfeito. Esse será o primeiro música de classe lançado aí depois da nova era, né? Nova era de grandes implementações rumo a uma maior penetração da nossa imprensa nas redes, né? Mas para começar isso Falando em penetração. Quando eu falei, segurei. tem alguém Eu se não me segurando segurei, pra fazer a piadinha infame, né? Que nem eu explodiu em um episódio aí que a gente tava gravando, né? Que ninguém conseguia falar explodiu e os outros já ficavam aqui. O Gonzaguinha, que é o tema de hoje, É, é um tema- artista de grande penetração no meio popular e tal. Era isso que eu ia falar. A gente vai ver isso, inclusive. É. Exatamente. Não, a gente tá falando de alegre, não é esse o tema do programa hoje. Eu ia falar da penetração. Hoje não, hoje o programa música sobre penetração, tá ligado? Falar da- Tem isso também. Deixa eu te amar do OGP, tá ligado? Já Tem, fez o episódio do funk. tem isso também, cara. Música sobre penetração, não. Hoje a gente vai falar sobre o Gonzaguinha, esse ícone aí da música brasileira que tem muitos lados, né? É como um cubo, tem vários lados. É. E Não foi tão boa. Vamos lá, a gente consegue começar. É como um cubo. E a gente vai fazer hoje, a gente vai dar uma destrinchada nesse artista que ele é menos famoso do que deveria, apesar de ser mais famoso do que parece, né? Eu tenho um fenômeno, a gente vai chegar lá, né? Explicar isso. Né? E ele é um verdadeiro ícone aí, né? Ele é interessante, a gente vai pegar a coisa por vários lados aqui, né? Mas vamos começar com um pouquinho de história, né? Vamos passar a bola aqui pro companheiro Chico, que tem Ô, a Chico, história começa do fim. Porque... deixa eu falar então, né? Começa do fim. É porque é o Henrique. seguinte, normalmente esse programa é dado a coincidências. Só que dessa vez, nós estamos fazendo o programa em homenagem em homenagem aos 30 anos da morte dele, que Será ocorreu daqui? no dia 29 de abril, 29. Né, de 1991. Daqui a uma Então, semana. Um dos poucos episódios de música de classe em que as datas, etc, não foi coincidência. Teve outros, mas esse teve mais, eu acho que sei lá, eu não lembro aqui. Mas esse não, esse é uma homenagem aos 30 anos da morte do Gonzaguinha. A gente estava fazendo umas pesquisas aí por outros motivos, a gente encontrou essa data, a gente decidiu falar dele, que é um músico muito heterogêneo e heterodoxo da música brasileira. Bom, o Gonzaguinha, que é o nome artístico de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, nasceu no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1945. Baixou o teleprompter. É, meu amigo. Você acha? Bom, ele era filho do Luiz Gonzaga, pai, né? Do Gonzagão. Filho. Ele era filho, mas não natural, ele era filho adotado, né? Na verdade, o Luiz Gonzaga, ele era apaixonado por uma moça, Odaleia, não lembro o sobrenome dela, posso olhar aqui no texto. Odaleia Guedes dos Santos, que era uma dançarina de uma boate na Lapa, cantora, né? E dançarina do Dancing Brasil, que pelo que eu entendi. Parece razoavelmente famoso. Se tá escrito esse nome em todo lugar, né? E o Luiz Gonzaga era apaixonado por ela e tal. E ela tava grávida, ela engravidou, não sei muito bem se tava ou se ficou, né? Mas o fato é que ele não poderia ser dele o filho porque o Luiz Gonzaga era estéril. Isso aí há controvérsia se ele sabia, se ele não sabia,
se ele já era estéreo na época, se ele ficou estéreo depois. De casas de shows, né? Isso, exato. As casas de shows elas tinham muito famosas por causa dessas confusões. Exatamente. Confusões. Ele era muito apaixonado pela mulher, ela teve o filho, e assim que ela teve o filho, muito pouco tempo depois, ela morreu de tuberculose. E ele resolveu adotar a criança para cuidar. E aí ele deu o nome dele para a criança, né, que era um nome famoso, um nome importante, e levou ele para, enfim, para criar e tudo mais, né? Como ele era um cara muito, como se diz, muito ocupado, viajava muito, era um artista famosíssimo da música brasileira aí, todo mundo conhece. Ele deixou ele para crescer com os padrinhos dele, né? Que o Henrique vai falar o nome aí. Vou falar. Vou sim, vou, Aqui. super vou. Os padrinhos do Gonzaguinha eram... Quem que é? Peraí que eu perdi A aqui Dona o- Dina. É a Dona Dina, mas não temos que ver aqui o nome. Nome verdadeiro Nome- da Dona Nome Dina. de RG. Exatamente, só que eu já vou pegar aqui, ó. É a Dona... Oh, meu Deus. Eu tava aberto aqui, eu juro pra vocês. Nossa, os Ele- caras ele- colando no programa. Bem, em suma, Vai falando aí, ele Kaká, foi que eu vou criado achar aqui. por foi meio que criado por um casal qual que é o nome do morro mesmo? Ele, Morro do São Carlos. Morro de São Carlos, que é o morro da O morro, a Estácio de Sá fica no pé do Morro de São Carlos. E o Morro de São Carlos, eu acho que se não for o primeiro, um dos primeiros a serem povoados, né, ter se tornado favela no Rio de Janeiro. E a primeira escola de samba, que é a Estácio de Sá, a primeira escola de samba do Rio de Janeiro é a Estácio de Sá. E o Estácio é próximo, mais ou menos próximo do centro do Rio e da Lapa. Então, é uma região central do Rio. Então, ele já havia aquele... Para quem tiver curiosidade, que a gente falou do Noel Rosa, né? Havia aquele intercâmbio do morro com o pessoal que morava no centro da cidade. Então, a Estácio é digamos assim, um produto desse intercâmbio aí, né? Fundado pelo Ismael Silva, grande sambista e compositor, inclusive. Então, é um morro, resumindo, é um morro importante onde ele nasceu, que é muito tradicional aí na música brasileira. Gonzaguinha cresceu aí, foi criado nesse ambiente, nesse contexto, em meio aí à classe operária, em meio ao povo, numa favela mesmo. E ele começou a tocar violão com o padrinho Agora sim. dele, que é o Tem os senhor. nomes aqui. O padrinho dele, Henrique Xavier, Henrique, e a madrinha seu dele, xará. Leopoldina de Castro Xavier, que É inclusive isso. virou personagem de uma música famosa dele. Então, o senhor Henrique Xavier tocava violão e ensinou o menino a tocar violão já desde criança, né? E ele, enfim, ele levava jeito pra coisa, ele compôs as primeiras músicas dele aos 14 anos de idade, né? E tudo mais. Bom, posteriormente aí, o pai dele botou ele na faculdade, quando ele cresceu, ele estudou economia, agora não lembro, universidade, acho que não importa. Ele estudou economia, mas nunca exerceu, se formou em economia e tal, mas nunca exerceu a profissão, né? Um fator muito importante, muito decisivo aí, principalmente para o desenvolvimento artístico do Gonzaguinha, para a sonoridade dele e tudo mais, foi a participação dele num movimento que era chamado de MAU, que era um movimento artístico universitário. MAU, com U. Nem com L, nem com O. Não ser confundido com Mao Tse Tung. Nem com mão, né? Mão. Que é com A ou tio. Aí ele participou desse movimento, MAU, né? Que era uma espécie de... eram encontros realizados na casa de um psiquiatra aí no Rio de Janeiro, que também era músico amador e que conhecia muitos músicos e tal, ele começou a realizar esses encontros mais ou menos em 65 na casa dele, o negócio foi ficando famoso, o pessoal ia lá para tocar e tal. Foi inclusive nas épocas, gerou vários festivais de música, o pessoal que frequentava esses encontros ganhou festivais de música e tudo mais, né? Os principais ícones aí, os principais artistas saídos desse movimento são o próprio Gonzaguinha, o Ivan Lins e o Aldir Blanc, né? Que, por sinal, são uma espécie de uma segunda geração aí da MPB dos anos 70, né? Eu acho, né? Eu acredito. E
se você ouve aí os discos dele, você percebe que eles têm uma sonoridade muito parecida e tal, tem semelhanças, né, e tudo mais. E há um negócio, como era um meio universitário, né? Ele cresceu em meio universitário e esses caras aí são todos músicos muito competentes e tudo mais. Era uma música bastante sofisticada, né? Enfim, e aí? Comentários sobre todos esses fatos? Sofisticada, mas não é chata. Exatamente, sofisticada, não forçada nem nada, como nós estamos acostumados a ver com a classe média acadêmica e pseudo-intelectual, principalmente hoje em dia, né? Eu acho que isso é importante porque é um diferencial mesmo. É um negócio bem feito e não é chato, entendeu? É bem legal de se ouvir, gostoso e tal. Tem muita coisa que é sofisticada e é insuportável. Você olha, nossa, isso aqui é sofisticado, mas é chato. Sofisticado é sinônimo de chato, né? No caso deles não é. Bom, até fazendo um parênteses aqui sobre esses três, inclusive, grandes nomes aí da MPB, né? Aldir Blanc, Ivan Lins e o próprio Gonzaguinha, que a gente notou que discutindo aqui, a gente notou que os três têm uma característica, inclusive, parecida nesse sentido. Eles são sofisticados, né? O pessoal deve conhecer. No caso do Aldir Blanc, ele é um letrista, né, principalmente. E as letras dele, a maioria foi musicada pelo João Bosco, né? Então todo mundo deve saber que o João Bosco é um cara muito sofisticado, inclusive ele meio que inventou uma maneira de tocar samba no violão, né? Uma maneira de fazer o baixo no violão, no samba. O Ivan Lins, o pessoal deve conhecer, é um pianista também bastante sofisticado. E o Gonzaguinha, que a gente vai falar sobre ele aqui, então não vou adiantar. Mas os três, apesar dessa sofisticação... Em 50 minutos de exatamente. Mas os três têm essa característica. Sofisticados, mas muito populares. Porque você vê, o João Bosco é um cara popular. O Ivan Lins é um cara popular. O Gonzaguinha, nós vamos ver tudo. Gonzaguinha, não. Vamos provar que ele é. E eu acho, Chico, já que você pediu um parênteses aí, eu vou chamar o Kaká. Não, porque eu acho que esse negócio dele ter sido criado no morro, né? E no morro importante pra boemia, pro samba e tal. E ser, ao mesmo tempo, cara de classe média universitária e conviver com os caras da classe média intelectual e tudo mais, é o primeiro fator importante da obra dele, né? Que define um pouco a música dele. Isso daí, né? A vida do Gonzaguinha, né, é uma vida curiosa. Tipo, você vê que ele tem vários lados da coisa, né? Eu falei com um cubo. E a música dele, né? A gente discutindo aqui, a gente reparou que a música dele a gente consegue explicar o fenômeno que foi a música dele através dessas coisas que aconteceram na vida dele, né? O Gonzaguinha, né, quando você para pra olhar, o que ele é? Ele é um cara que não tem pais de verdade, né? Teve o Luiz Gonzaga que adotou ele. Então ele acabou meio que sendo filho do maior músico da história da música brasileira até então, né? Que é um lado interessante da coisa, né? Aproveitando, fazendo propaganda aqui do episódio do Luiz Gonzaga, então assistam. Se não me engano, episódio 6 do Música de Classe, a gente falou sobre o Luiz Gonzaga. Então o Gonzaguinha, ele foi filho de do músico mais importante da música brasileira até aquele momento, né, o mais popular de todos, né? Ele teve uma juventude que ele viveu em meio à classe operária, no Morro, no Rio de Janeiro, e ele posteriormente foi se integrar aí ao meio universitário, intelectualidade, né? Onde estavam aí os setores mais radicalizados, né? E isso tudo a gente tem que ter em mente que era um contexto posterior àquilo que a gente falou no episódio do Construção, do Chico Buarque, né? O Gonzaguinha, o primeiro disco dele é de quando mesmo? 73, né? O Construção é de 71. Então, ele já pegou aquela época posterior à ultra-repressão da ditadura militar e tudo. Então ele já vai pegar, digamos assim, a parte boa, né? Que é quando tá todo mundo em alta e o regime tá começando a entrar em baixa já. Um parênteses nessa questão, de um período, só pro pessoal que tá ouvindo a gente, que talvez seja tenha mais toque com essas questões de ano, né? Quando a gente fala, é óbvio que a coisa não é exatamente assim, tipo, 74, por exemplo, 73 ainda é considerado ano como é?
power da ditadura, anos de chumbo e tal. power, né? 74 o você tem... afrouxamento começa quando É, entra então o começa Geisel, em né? 74, assim, começa a mudar o clima, para ser mais preciso, em 74 com a morte do Herzog, porque tem manifestações por conta da morte dele, 74. Não é que a ditadura ainda não fosse ditadura, mas começa a mudar o clima político no país. Então, vocês vejam, essa questão do clima é importante para a arte, né? É, Para a produção artística. Aquilo que a gente, né, aquilo que a gente relatou no episódio do Construção, né, que o Chico Buarque quebrou um jejum político na música brasileira com o disco Construção, né, deu origem aí a uma série de obras, e entre elas está a obra do Gonzaguinha, ela é tipo oriunda desse período diretamente, né. E o Gonzaguinha, ele podemos colocar que ele primeiro é um dos caras mais bem-sucedidos dessa época aí, né, nessa tarefa de trazer de volta o negócio, né? E ele é um dos caras mais agudos na crítica, né? Ele é interessante porque a música dele, em muitos sentidos, ela tem várias perfeições, assim, que se dão a nosso ver, elas se dão aí pela combinação de fatores muito, muito oportunos para ele, né? Em primeiro lugar, né, o Gonzaguinha sempre foi conhecido por ser um cara muito agudo nas críticas, né? Então, ele tinha até um apelido. Como é que era o apelido? Cantor Rancor. Mas tem umas músicas que a interpretação dele é triste. Ele canta pesado, a voz dele dá uma roqueada, ele fica meio... parecendo até um pouco do Belchior, algumas músicas do Belchior, que você fica meio nossa, o negócio tá pesadão, tá foda. A primeira fase do Gonzaguinha, ela é bem... Ele ainda não era o que ele veio a ser depois, né? Em que ele tinha umas canções mais românticas e tudo mais. A primeira fase dele, ela era uma sonoridade bem pesada, assim. Tipo, tem umas características aí e tal que você percebe que era uma música mais... Era mais cabeça, né? Vamos falar assim, usando a terminologia corrente. Para exemplificar melhor o que a gente está querendo colocar, tem uma anedota que a gente estava discutindo aqui, que ele foi num show, num desses programas de calouros, né? E foi Comportamento Geral, né? Foi Comportamento Geral. Apresentou o Comportamento Geral num programa de calouros, no meio da ditadura militar. Acho que era 73 mesmo, o ano, ou 72... E o juiz do programa, os juízes começaram a acusar ele de ser um terrorista, de estar fazendo... Falando que ele tinha que ser deportado e tal. E aí a música... A ditadura proibiu a música de ser veiculada, né? De passar em programa de TV e tudo mais, mas não proibiu ela de ser comercializada. Então ele vendeu aí... O compacto da música, em uma semana, vendeu 20 mil cópias por causa disso. Porque o pessoal... Porque eu acho que isso é engraçado porque vocês estavam falando do clima, né? Do clima político da época. Eu acho que mostra dois lados do clima político da época. Primeiro, esse negócio que você vai num programa de calouros, canta uma música e o cara te acusa de terrorista. Que devia ser, que é já... Que delícia. Né? Já é um clima super escroto, né? Super direitíssimo. Mas o fato do negócio ter vendido 20 mil cópias em uma semana, depois mostra o quanto que a população... Exato. Quanto que a população achava isso uma merda, né? Isso é importante também destacar. Esse evento aí, ele é uma representação de um famoso fenômeno da realidade, que é o efeito Streisand. Né? Que é quando você faz alguma coisa e alguém vai lá, tenta te censurar, te impedir de fazer aquela coisa, ou te suprimir por você ter feito aquela coisa, e o que o supressor acaba fazendo é só promover o negócio. Só um detalhe, essa música foi... A censura, ela falou que a música, ela atacava, criticava o comportamento da pessoa se adaptar ao regime, que isso era ruim, teria que ser censurado por isso, pelo fato de um determinado trecho, ele falar que tudo que a pessoa tem que fazer é servir a nação e ser feliz. Aí ele falou, não... Falar ironicamente. Né? Não vai que o cara... Claro que demorou eles pegarem a ironia, né? eu acho que é isso. Mostrar pra todo mundo ali dentro do DOPS. Não, tá certo. O que é isso aqui, mano? Mas... O que será isso aqui, né, meu? Os caras olham assim, um cara ouve, fala, puta, gostei desse bagulho, hein, meu? Mas ele é um dos... cara bem nacionalista esse, né? Com certeza teve esse cara, né, o censor do DOPS, falou assim, pô, vamos chamar esse cara aqui, mano, mó nacionalista, tá ligado? É isso aí, não. Mas acho que o tom da voz dele é debochado, né? Não, isso que é foda, ele canta assim, tipo,
É, isso aí que tem que fazer. Aí o... Bom, só pra falar que ele teve mais de 50 músicas aí, rabiscadas pelo DOPS. Tem rabisco tudo quanto é jeito. Vetado, corrigido, censurado, proibido. Tinham essa de sugerir uma nova forma de escrever a música, né? Os compositores do... Os compositores Tinha do uma DOPS. equipe de compositores no DOPS. Na verdade foram 73 pra análise do DOPS e 50 e 51 foram efetivamente censuradas, alteradas, mudadas, proibidas, etc, etc. Ó, só uma coisa, hein? A banda Revolução Permanente, Banda Revolução Permaneira. essa que vos fala, toca essa música, tá? Olha só, É bom é bom fazer pontuar, um né? marketing aqui. Né? Fazer um marketing desse produto raríssimo, né? Fazer um marketing. Pandemia foda. Mas o caso dele, né? O Gonzaguinha é um cara muito agudo, né? Esse troféu censura, né? Troféu DOPS dele aí indica muito bem essa linguagem dele muito aguda, né? Pô, o cara teve 50 músicas censuradas diretamente. Se bem que devia ter isso. O cara fazer uma denúncia social, política, ele era tido como rancoroso. Devia ser também. Pode ser. Muito que bem tem umas músicas dele que é mais pra baixo, meio deprê. Não digo que é não rancor. necessariamente política, mas Mais pra baixo assim, mas não. Devia Mas- ser coisa da época. Fala, esse cara tá reclamando. Também rancoroso. dizem que o aspecto visual dele colaborava, que ele era super magrão, com a barba mal feita e tal, ele tinha um jeito meio esquisito, meio diferente, né? Não, e ele era assim, ele tinha esse jeito. Você ouve as músicas dele, você tem um pouco essa impressão dele, que ele é esse cara mesmo. Ele era super irônico, né? Esse negócio dele ser um cara bastante irônico Ele é bem ácido, né? E assim, essa linguagem dele foi possibilitada principalmente pela abertura que a gente comentou no episódio do Construção, né? Ele não teve que pegar a bucha que pegou o Chico Buarque de ir lá e, né, pegar o clips, né, no cadeado, botar e ir destrancando o cadeado com clips. Ele já pegou, já tava meio destrancado, né? Aquela, tipo, já tinham colocado só um preguinho, assim, no buraquinho do portão, tá ligado? Pra deixar o pessoal passar, mas não deixar aberto, né? Então, assim, ele já pegou já de uma safra aí, né? E ele ilustra muito bem como é que é quando tem movimento acontecendo, né? Perdão, Cacá, tem que ler. Isso aqui é demais. Achei a citação do DOPS é a seguinte: nessa comportamento geral, as aspas do Pereira da época, né? Ele colocou o seguinte: crítica à possibilidade de acomodação burguesa. Quer dizer, essa música é uma crítica à possibilidade de acomodação burguesa. Censura. Sim. Genial, sociológico. Esse cara era bom, velho. O cara. Não se fazem mais sensores como antigamente. exatamente. Hoje em dia não é Hoje em assim. dia o sensor tá lá, né? É. Ele é identitário. Ele tá Exato. no Twitter, tá ligado? Ele Exatamente. ouve você falar alguma coisinha que ele não gostou e ele junta um exército de pessoas e vai lá e te cancela. Eu te interrompi, Cacá. Então, mas ele ilustra bem a importância do movimento, né? Como o movimento abre, né? Ele se transfere pro negócio, né? Isso daí, por exemplo, de ter vendido 20 mil cópias em uma semana, é ilustrativo de que havia um movimento, né? A gente falou, por exemplo, no episódio de Construção, que o disco do Chico vendeu muito, porque ele refletia um sentimento que as pessoas tinham veladas ali na ditadura militar, né? E o Gonzaguinha deu continuidade a esse sentimento aí, né? Pela linguagem dele, que é uma linguagem muito mais aguda, né? E apesar de aguda, ela é uma linguagem ainda muito refinada, né? E isso daí a gente atribui a dois fatores principalmente, né? Que são os dois fatores opostos da vida dele, né? Como a gente falou, o Gonzaguinha é um cara que viveu tanto na favela quanto teve oportunidades aí no meio universitário, tal, dentro da pequena burguesia, nesse grupo do movimento arte universitária, né? Isso daí, né, abriu para ele portas dos dois lados. O convívio dentro da classe operária possibilitou ele ter uma visão mais clara da realidade para trazer mais essa acidez para a música dele, né? Porque é um cara que é diferente, né? O cara que é pequeno burguês, de puro sangue, assim, sangue azul.
o cara pequeno burguês dessa natureza, ele tem dificuldade, né, de ser tão genuíno, né, como a gente viu, por exemplo, nas supostas super ácidas críticas do movimento tropicalista ao regime, né? A gente mostrou que a coisa não era bem assim. Já pro caso do Gonzaguinha, a gente vê que a coisa dele, ele era levado bem mais a sério, né, na crítica, né? Porque era uma crítica mais realista, mais assim, mais de fato, né? Uma crítica mais concreta, tudo, né? Essa música Comportamento Geral, por exemplo, é uma música que tem uma crítica muito bem ácida assim ao negócio todo, né? Ela é bem simbólica dessa primeira fase, né, do Gonzaguinha. Mas ele não trazia isso de qualquer maneira, né? Ele tinha aí refino e conhecimento para trazer a coisa de uma maneira bem moderna, bem inovadora, né? Apesar dele também, isso daí vindo pelo lado do convívio universitário dele e tudo, né? Apesar de que ele não, por exemplo, ele não cometeu, ele não foi lá, por exemplo, e adotou fórmulas alheias, estrangeiras, tal. Você vê que ele ainda carregava na música dele uma brasilidade muito grande, apesar da grande carga de modernidade que a música dele tinha, que era uma música muito bem arranjada, muito moderna, tudo. Mas ainda você vê que as pessoas elas tinham e têm ainda uma identificação muito grande, assim, gostam. Ele é um cara que ficou assim muito carimbado pela música dele, né? Tipo, no meio da população, tudo. É um cara assim bem querido, né? Nesse sentido, bem conhecido, tudo. Eu acho que esses primeiros discos dele aí, né, que são mais rancorosos, como diziam na época, eles têm essa característica mesmo, né? Bem moderna, mas ao mesmo tempo popular. Depois ele vai desenvolver melhor nessa questão popular, né? A gente vai ver aqui. Mas eu queria indicar também um lado B dele, para o pessoal ver como ele era. Eu tenho uma indicação pessoal minha, né? Do lado B dele, do primeiro disco, que chama Página 13. Né, que é a história aí de uma família, de um trabalhador que perde a cabeça e tal. E na medida que ele vai relatando, né, ele vai relatando como é que a coisa com o cara vai se desenvolvendo aí até um final surpreendente na letra. Na medida em que ele vai revelando e vai ficando tensa a história da letra, ele vai usando uns elementos bem interessantes, um sax que vai acompanhando a música. Eu não sei se seria exatamente isso, mas me lembra um bebop, um hard bop. Né? E ao mesmo tempo a música é brasileira, né? Não é que ele faz um jazz nem nada disso. Então aí, pessoal, é um lado B interessante aí, que o pessoal quiser ouvir aí, uma indicação. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar, né? O convívio dentro do meio universitário também trouxe para ele contato com esse pessoal que era mais radicalizado, né? Os estudantes são um público assim que é notavelmente, historicamente muito radicalizado, muito vanguardista, né, da luta contra a ditadura, né? E esse meio aí foi um meio importante aí para desenvolver, né, esse gosto pela crítica, tudo, né, essa acidez, mas o fato dele ter tido um convívio na classe operária deu a essa crítica esse caráter muito mais concreto, muito mais genuíno, assim, né, e trouxe, né, implantou uma crítica mais objetiva, assim, mais que as pessoas absorveram melhor, né, uma crítica melhor no fim, né? Eu acho que o cara, tipo, uma crítica mais real, né, que tinha um lastro mais verdadeiro. Bom, tanto que dentro do próprio movimento do qual ele é oriundo, do MAU, ele é o mais político dos três principais aí, do Ivan Lins e do João Bosco O Ivan Lins é menos, né? O João Bosco, com as letras do Aldir Blanc, elas ainda têm uma característica meio de procurar retratar a vida, né, do povo, né, da classe operária e tudo mais, mas ela não tem a mesma capacidade crítica que tem a música do Gonzaguinha. O Aldir Blanc usa muito o recurso que o pessoal fala muito, né, que a gente brincou no episódio do Construção, né, Chico? Ele usa muito esse recurso como que é, o pessoal fala? Das metáforas e tal, né? Maravilhosas metáforas. Sim. O Branco é um puta
um puta letrista, né, lógico, mas Inclusive ele usa morreu de muito isso daí. Covid, né? Inclusive morreu de Covid no ano passado. É. E o Gonzaguinha já era mais direto na crítica, já é Uhum. mais ácido mesmo, né? E o Aldir Blanc tem umas músicas muito, né, aquela de frente pro crime, né, que conta a vida do pessoal e tal. Não chega a ser uma coisa... É uma crítica, né, porque a vida do pessoal é muito precária. A música é basicamente sobre um defunto que fica na rua o dia inteiro e ninguém tira ele de lá. Mas é uma coisa diferente. Você vê que é engraçado, né? Tipo, o cara fazer uma música só relatando como é a vida cotidiana, né? Já é suficiente. Já é suficiente pra criticar. É. Se o cara não for hipócrita, não for mentiroso, safado, ligado? Romantizar a coisa que é uma o negócio. merda. Ele já tá fazendo uma crítica, né? Porque no fim a vida é tão degradante, né? É uma desgraça. Não, você vê que, por exemplo, teve muito sambista que ele não fazia assim uma música propriamente de protesto, só fazia um. No caso do Bezerra da Silva, por exemplo. Que a gente falou, né? Tinha muita música de protesto, mas as mesmas músicas que não eram, né? Você vê que elas têm um quê de protesto, porque o cara cantar a situação do povo, né? Assim, principalmente o povo brasileiro, que é um país de terceiro mundo atrasado, tal, coisa complexa que a gente vive, né? Já é um protesto social, né? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que procura ocultar isso daí, né? Então só isso daí já é um puta protesto, num certo sentido. Tem uma música dele aqui chamada Cama de Gato, que ele diz lá pelas tantas, né? Urubu, time da massa, no Maracanã, torce sempre à esquerda da tribuna. O pó de arroz, cuja torcida é mais classe média, por certo, vai sempre para a direita. No centro, em frente, na chamada terra de ninguém, fica o indeciso, indefinido. O que não sabe para quem vai gritar, só goza mesmo com o mal dos outros. Só serve para atrapalhar. É cama de gato, para poder ganhar. Com gomalina, brilhantina, vaselina no meu cabelo, sempre fica bem penteado. De conversa, de promessa, milagre de palavras, vive bem a minha avó. Atualmente, qualquer vento me resfria e não tem jeito ou remédio. Só ando gripado. Aceito um rolo de barbante para amarrar a minha vida, mas não me dê um rolo com um nó. E foi censurado de conjunto. Porque a versão que eu conheço dessa música, inclusive, acho que ele alterou tudo pra poder gravar. Porque eu conheço, a letra quase não tem nada a ver com isso. Bom, eu queria comentar também sobre a questão do que aconteceu com ele aí a partir de 75, né? Que, enfim, que nem a gente estava comentando, né? Que os primeiros discos dele têm essa característica, né? Eles são menos, vamos dizer assim, eles são mais sofisticados e tudo mais. E a partir de 75 ocorre algumas transformações aí na vida dele que faz com que a música dele sofra uma mudança aí que é importante, que inclusive foi um fator crucial aí para ele virar um cara super conhecido e tudo mais. Que foi, primeiro ele abandonou os empresários que ele tinha, né? Ele passou a ser independente. E, segundo ele, ao fazer isso deu uma base mais humana, um contato maior com as pessoas e tal, enfim, sei lá, né? Pra ele que tinha abandonado os empresários lá e podido ter mais contato com o pessoal que ele ia fechar os shows e tudo mais. Outra coisa é que ele teve tuberculose nesse ano. Ele ficou uns meses aí, 8 meses, em casa, fechado, e nesse momento ele refletiu muito aí sobre a música dele, sobre a forma como ele se portava, né, no palco. Tem uma citação dele que ele fala: achei que devia retomar toda uma espontaneidade em termos de apresentação, de estar no palco como se estivesse em qualquer outro lugar. Então, sei lá, ele tava procurando botar a música dele mais próxima do chão, né, mais próxima, enfim, da população. E nesse mesmo ano também ele viajou aí pelo Brasil inteiro com só ele e o violão dele, então ele teve contato com muita gente, tocou para muita gente, e um aspecto importante dessa viagem foi que ele percebeu a importância da música do pai dele para o país inteiro, né? Que era o músico mais popular do Brasil, definitivamente, o Luiz Gonzaga. Tudo bem, nos anos 70, né, o negócio já devia estar mais diluído e tudo mais, mas imagina, você viaja aí pelo Brasil adentro, você ouve Gonzagão em tudo que é parte. Finalmente ele era vivo na época ainda, né? O Luiz e Gonzaga. a música dele, a gente falou no episódio, a música dele ela é imortalizada até hoje. Exato. Ninguém esquece, tá? Uma coisa assim que tá... Ele é carimbado, né? Ele é a cara de um dos estilos mais tradicionais da música nacional.
Então, fato. E aí o disco que ele lançou em 76, que é acho que chama Começaria Tudo Outra Vez, foi um disco que fez muito sucesso, muito mais que os outros. Inclusive, se não me engano, agora eu vou ter que conferir, agora eu não sei se é nesse disco que ele gravou Asa Branca, que tem esse negócio, né, da relação com o Luiz Gonzaga aí. Não sei se foi nesse, talvez tenha sido antes. Mas foi um disco dele que fez muito sucesso e tal, né? Já em 79 ele já era assim, o cara que mais arrecadava, um dos caras que mais arrecadava direito autoral no país. Asa Branca. Em 76, né? Então você vê, é um negócio na influência do pai dele, isso daí é muito importante. Ele percebeu ali que a música dele teria que ser popular, eu acho. Porque a música dele fica muito mais acessível a partir desse momento aí. Você percebe a diferença, assim, é muito clara, né? Então, e aí tinha várias músicas que nem a gente tava comentando aqui, umas músicas bem românticas, assim, mas que são muito boas, né? Sem besteira, sem aquela coisa de música romântica besta. Tem, enfim. Ele adota, né, essa postura que, assim, se você olha de relance, né, você pensa que é uma guinada comercial, né? Mas você vê que é justamente o contrário, né? Primeiro, assim, ó, o movimento político ele se aflora mais, a ditadura abre mais, né? Até eu acho que isso daí abre mais espaço, né, pro cara. É engraçado que é contraditório, né? O natural seria o cara começar com uma música mais indireta, né? E passar para uma abordagem mais ácida, mais direta, assim que o regime fosse abrindo, né? Você vê que a trajetória dele é oposta, né? Ele começa com uma abordagem mais ácida, né? Eu acho até que tem um pouco a ver com a natureza da gravidade da situação, né? Ele vê a tarefa e executa. Eu acho. Eu concordo com isso. Eu acho que complementando um pouco, Acho que faz sentido. talvez até a mudança tenha menos a ver com o fato de que ele se livrou dos empresários e teve tuberculose, o que marca do ponto de vista individual dele, né? Mas mais com a mudança tem a ver, acho que mais com o clima otimista da abertura política, né? E embora ele nunca tenha deixado de fazer música política também, né, o pessoal que não conhece bem a obra dele, não confundir. Ele começa a fazer outros temas, mas ele nunca deixou de fazer muitas músicas, muita, com ele abundância. embutia, isso é engraçado, ele embutia a politização dele nas músicas que não eram propriamente políticas. Então, esse clima otimista. Esse clima otimista passa de alguma maneira, seja lá qual tema que o cara tá abordando, né? Se for pegar a música que é a figurinha carimbada dele, sabe que é o que é, tem um pouco até esse clima também, se você for olhar, né? E é uma coisa, como você falou, né? Tem essa coisa da abertura política, mas também é engraçado que ele não é da turma, por exemplo, que entrou de cabeça no negócio, né? Porque tem a música dele lá, né? Vamos à luta. Né? Que é meio assim, você vê que aos olhos do cara não é assim, ganhamos família. Não, é tipo assim, vamos à luta. É interessante até falando isso, não sei se o Chico ia falar mais coisa, mas o que é de um disco de 82. Né? Mas eu acho que se você olhar a coisa meio que sem olhar os detalhes, né? Eu acho que assim, do ponto de vista dos sucessos dele, né, é o que marca bem, né? Que você fala assim, pô, o cara era o cantor Rancor, de repente ele tá fazendo uma música que é o que é, a vida e tal, né? Tem esperança e tudo mais. A vida é bonita, né? A vida era Rancor, Aí você fala, nossa, mas será que o cara ficou um cara meio xarope? Não, na verdade é um clima da época mesmo. E essa música, o que é também, não é uma coisa assim, a vida é bonita e sou besta. Não, a música, inclusive essa música, a música é política, né? Com licença. Para minha besteira. Não, e essa música é política, é uma música otimista, mas você percebe que o otimismo é um otimismo real, assim, um otimismo político. Ele coloca várias questões mesmo da vida, cotidiana e tudo. E nessa mesma época também, em 81, ele tocou inclusive no 1º de maio. Que, porra, era na época das greves do ABC, né? Nos palanques lá das greves do ABC. Inclusive vai ter 1º de maio aí, o então, Henrique já foi. Eu pensei em dar essa deixa. Mas só... 1º de maio de 81, isso inclusive que faz 30 anos. Faz 40 anos. 40 anos. Exatos. Aí é só 40 anos exatos. Chico vai... Antes fizesse 30 anos. Antes fosse, né, Juliano? Você vê que o tempo ele vai... Juliano? Estamos em 2011? Só uma coisa, tomando aquilo que eu tava falando, né? Que eu acho que é engraçado que ele toma a trajetória contrária, né? No que diz respeito à intensidade da música dele. Né? Você vê que ele distensiona, né? Ele distensiona, mas isso aí não representa um regresso, né, nas convicções políticas dele. Muito pelo contrário, tanto que ele toma, né? Ele, diferente de muitos artistas, né? Que
poderiam ter tomado podem ter tomado aí uma abordagem mais ácida nesse período, ele toma para si essa abordagem mais popular, assim, mais comum, tradicional, mas as ações dele não dizem respeito a uma retração na política dele. Tanto que essa coisa dele virar artista independente, tudo, é uma ação concreta que é muito significativa para a época, porque não era uma questão comum fazer isso, daí não era fácil. Hoje em dia todo mundo fala só artista independente, mas Que não nem- é porra nenhuma, na É verdade. porra nenhuma, é que Não, você você não é nada. nada e pronto. Tem gente É que fala que é diferente. artista independente que é de gravadora que não é independente. Bom. Se diz independente pode vender mais, na verdade. Né? Tem até o estilo indie, né? Você vai ver o que é indie? Arctic Monkeys, tá ligado? Você fala, porra. Mas, tipo, no caso dele, né? Isso daí é uma ação concreta que ele tomou, né? Tudo bem, a gente pode julgar Não sabe o que passou pela cabeça dele não. exatamente. E eu também não Pô, saberia dizer se é certo ou errado fazer isso daí, né? Eu não sei se seria mais correto ele se juntar com outros músicos e abrir uma gravadora do que ser um cara que fica dando por aí. Eu acho até que ele Entendeu? abriu uma gravadora, cara. Mas agora Teve um gravador. ele abriu, né? Geralmente o cara que faz isso, como ele ganhava muito dinheiro. Um Ele, selo. ele acabou abrindo um selo aí, Então, mas assim, eu não saberia dizer nesse momento se isso que ele fez é milimetricamente correto. Imagino que não, né? Mas você vê que é uma ação que vai num sentido mais. Um sentido concretamente mais de esquerda, né? Mais progressista. Você vê isso daí, né? E não. A música dele, essa coisa dele se voltar pra população, tudo, ainda é uma coisa muito significativa, né? eu acho Porque. que me dá a impressão que ele acompanha o movimento que tá em ascenso nos anos 80, né? Me parece que ele tem bastante facilidade de acompanhar esse movimento. Me dá a impressão, né? Mas só, essa declaração dele, né? Ah, não, preciso me voltar mais para o povo, tal, e ele vai dar mais valor pra música que o pai dele fez. É uma atitude que o sujeito toma, né? Que é bem. Por exemplo, é uma coisa assim do cara se tornar mais operário, né? Também, né? Dar um ar mais popular pra música dele, né? Que é tipo assim, eu vou me aproximar mais ainda, mas não vou perder o brilho, entendeu? Não vou perder a minha essência, né? Porque finalmente também não foi uma simplificação. isso que eu ia falar. E não perde a qualidade. A música continua bastante sofisticada. Os love songs deles são muito bons. Isso. Ela só, tipo, fica... Ele só pega de outra fonte aí. Um negócio menos vanguardista e tal. Porque tinha bastante presença de música de vanguarda, se eu via os primeiros discos dele, né? Era bem presente. Mas nesses aí era uma coisa mais... Ele pegava, tinha muita coisa de... Tinha uns boleros, muita coisa de samba tradicional. A gente tava ouvindo uma agora, esqueci qual que era, mas aqui tinha uma introdução que é um samba tradicional e tudo mais. Então, a música não perdeu qualidade. A música manteve até, num certo sentido, até ficou com maior qualidade. E o cara, na verdade, foi uma ascensão, assim, o que é muito interessante, né? Nesse caso aí. Eu acho que isso aqui Sabe, abre. os nomes, o nome aqui do disco tem o que é, né? Que é de 82, é o Caminhos do Coração. A gente está chegando no fim, né? Queria levantar o último aspecto sobre ele que é interessante da gente levantar, né? Que é uma coisa que a gente reparou discutindo, que é o problema dele ser um cara que... Você vê que a gente comentou aqui que ele é um cara muito, né? Muito... que se identificava muito com o movimento, tudo com a população, é um cara que tinha uma filosofia popular para a música dele, tudo, né? E ele é de fato um cara que é muito valorizado, muito apreciado pela população em geral, né? Apesar dele não ser, por exemplo, um cara que não é um músico que nem a gente fez o episódio do Bezerra da Silva, um cara que né? Ele não era aquele cara do povão, assim, mas ele era um cara que o povão apreciava muito, né? Mas você vê que a figura dele é uma figura menos difundida, né? Eu mesmo... O que você falou no começo do episódio. Ele é um cara famoso, porém não, né? Tá ligado? Engraçado. Músicas muito famosas, mas ele é famoso, mas não é tão... Ele foi muito... por sinal, ele foi muito gravado, né? Ele foi muito... Muita gente gravou as músicas dele. Às vezes a pessoa conhece a música dele... com outro cantor e tal. Essa música, o que eu conhecia. Na voz dele, né? Eu não sabia que era dele, eu nem conhecia ele, assim, não agora, mas na época que eu conheci as músicas dele em geral, que foi mais ou menos na época que a gente começou a tocar na banda, a música dele e tal. Ele é um cara que realmente, a figura dele não é muito difundida, mas ele tem músicas famosas, né? Ele é um cara
que você comenta, o pessoal fala, Gonzaguinha, pá, né? Tipo, ele não é um cara desconhecido, não é um cara que atuou sob pseudônimo, tipo, é um cara assim, é só meio que, parece que é uma figura que a criação dele é mais evidente do que ele mesmo. Ele ficou uma figura meio obscura nesse sentido, né? E a gente tem uma tese, né? Porque justamente por ele ser um cara muito político, né? Você falou da história do cidadão lá. Não divulgaram quanto que ele poderia ter sido divulgado como pessoa, porque não é interessante. Mostra bem como funcionam esses monopólios, né? E aí tem um caso, né, de um músico que eu conheci, que conheceu ele, acho que até chegou a tocar com ele, não sei, em Belo Horizonte, e disse que ele, como ele era um cara muito político, ele começou, e ele teria se radicalizado bastante nos anos 80, os músicos muito oportunistas começaram a não querer ter o nome relacionado a ele, né? E ele começou a tocar sozinho porque os músicos não queriam, porque quando aparecia com ele, perdia contrato, essas coisas. Então ele começou no final antes dele morrer, anos, né? Antes. Né, Tocar, exato, né? Isso daí deve Começou a tocar sozinho mesmo, então falou que ele recebia alguns músicos que continuaram se relacionando com ele, entre eles o Chico Buarque, jogava bola lá em Belo Horizonte e tudo, mas que muitos músicos se recusavam a tocar com ele por causa disso. É uma anedota, né? A gente não consegue, não dá pra você dar um Google e confirmar isso, mas... né? E é importante afirmar, né? Ele, pra quem não sabe, ele morreu cedo, não tá vivo mais. 45 anos. Morreu com 45 anos, num acidente de carro, então assim... Fim da vida, né, é relativo. Ele estava no meio da vida, num certo sentido ele estava em uma alta de carreira também. Assim, não dá para saber o que teria vindo dele, né, da parte dele. Poderia ter terminado, por exemplo, que nem o Belchior some, né, fica ali. O Belchior foi triste, né, o negócio do Belchior. Sai fugindo de hotel, poderia ter terminado. Mas acho que poderia ter entrado no PCO, tá ligado? Nunca saberemos, mas uma coisa que é fato é isso, né? Ele não houve uma promoção pessoal dele, né? Houve uma promoção da obra dele e tudo, né? Que muita gente gravou, ele é um cara amplamente conhecido pela música dele. Mostra que se o cara faz música popular brasileira, ele consegue fazer sucesso. Esse papo furado de que é popular, sei lá, o que toca na rádio, blá, que o povo gosta, é papo furado. Não, é isso aí, foram vários músicos, né? A gente fez o episódio do Bezerra da Silva também, que ele só foi gravar as músicas dele depois. E ele já popular. era super famoso, tal. Isso aí é normal, né? Tem um exemplo que a gente tava falando, né? O Tonho Melodia. O Tonho Melodia é outro cara desse, né? Que ele não é popular não sei, milhões de Spotify, mas ele é um cara reconhecido, tudo. Inclusive, saúde aí pro Tonho Melodia, que eu descobri que tá com câncer. Né? Espero que dê tudo certo com ele aí, né? Se enfrente bem a pandemia, que eu quero conhecê-lo um dia, que eu tô muito curioso. Boa demais ele. Bom, acho que é isso. Eu queria dar mais um tempinho ainda, pô. Ó, já que a gente tá falando de movimento operário, tem uma música aí pro pessoal ouvir aí, o pessoal que não conhece ele aí, ó. Primeira música do disco Moleque, hein? Chama Dias de Santos e Silva. Ó, ele é muito interessante, vai lá e ouve. A letra conta a rotina do operário que acorda de madrugada com o despertador, tem que pegar ônibus lotado, chega no coisa, briga com o patrão, tenta jogar no bicho e perde, e pediu dinheiro emprestado pra mulher pra jogar no bicho, perde e se ferra na mão da mulher, briga na fila do ônibus, e aí quase vai preso pela polícia, toda a rotina do... E a música é um samba lindo e... Mais uma indicação aí do Henrique. Vida desse operário esse que iria no nosso 1º de maio agora, dia 1º de maio, né? 1º de maio, assim no dia Gonzaguinha foi em 81. Foi em 81. Você vai perder esse de 2021. 2021, 40 anos depois, agora a gente está aqui reivindicando que o 1º de maio é uma data de manifestação popular. Então vamos fazer jus a isso daí. Não vamos desrespeitar os nossos antepassados do movimento operário, que fizeram tanta coisa. Da música popular. Nem da música popular, né? Não vamos fazer essas palhaçadas, essas infantilidades, essas desgraceiras aí que o pessoal tá fazendo de levar Fernando Henrique Cardoso, Rodrigo Maia e a puta que pariu. Se bem que vai ter atrações culturais também. Quais são as atrações culturais? Eu vi. Culturais. Eu vi, mas é melhor não falar também. Eu deveria fazer um programa sobre isso daí, porque também eu vou falar pra você, viu? Esse negócio de artista é complicado. Eu vi também que ia ter umas atrações culturais, eu vi a turminha lá. Tudo bem ser artista, mas, pô, tocar pro Fernando Henrique Cardoso. Então. Não, velho, assim mesmo, nem vai ver.
Dá pra imaginar quem vai, né? Tudo bem, né? É o 1º de maio, finalmente o artista não tem tanta culpa. É, o assim. artista também. Convidaram Muitos não tem culpa. A esquerda que convidou o artista. A culpa é da esquerda. Mas mesmo assim. Não, a esquerda tem que ser vanguarda da política da população, não o artista. Não o artista. O artista é vanguarda de música de vanguarda. Vamos dar esse desconto pros artistas. Vamos Mesmo descontar que a gente- nele. Mesmo que a gente Pô, não. meu, você me chamou pra aquele show lá que estão falando de mim agora. O que você falou que eu toquei com o FHC, caralho? É embaçado mesmo, é complicado, hein? Então, se você não quer fazer parte dessa bandalheira aí que o pessoal tá fazendo, vá no nosso 1º de maio. Tá todo mundo, não vou nem falar que tá convidado, tá convocado. É obrigatório, é uma obrigação da pessoa média brasileira de esquerda, nem de esquerda, pessoa média brasileira que tem 2 neurônios na cabeça, que consegue pensar um pouquinho, 2, 3 palmos à frente da vista, entendeu? Que consegue ter um pensamento com mais de 3 passos de complexidade, entendeu? Consegue ativar 5 neurônios, entendeu? Tem que ir no 1º de maio, tem que protestar, tem que falar contra essa palhaçada aí que o pessoal tá fazendo. E vamos à luta. Vamos à luta. Eu acredito na rapaziada. Eu acredito. É isso? Como é que a gente tá aqui? Tá. Estamos no tempo aqui, então vamos ficando por aqui com mais um episódio do Música de Classe. Hulk, hein? Como é que é? O José, sempre tá com a esquerda, né? Tô aqui. Tudo bem. Juliano, não vamos levantar aqui. Não precisa. Vamos levantar. Vamos levantar os porcos. É. Fábio Assunção? Fábio Não, Assunção. não fala não, não fala não, não fala não, gente. É cantor ou é convidado? É as duas coisas. Não, mas bem, vamos. Fala, Assunção não é cantor. Nós Vamos vamos- lá. Boa noite. Eu ia falar um confundindo negócio. o Fábio Eu ia Júnior. falar um negócio, eu vou ficar quieto. Bom, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Música de Classe. A gente volta na semana que vem com É isso mais aí, um pessoal. podcast. Muito obrigado, até a próxima semana. Até mais.